Boa noite. Estou novamente fazendo a nossa live. Nessas últimas semanas tivemos viagem, não foi possível. Tivemos também alguns feriados, o feriado de quarta, que foi dia 1º de maio, e a Páscoa, e basicamente nós não fizemos a live nesses espaços. É um prazer recebê-los todos aqui na nossa live, e eu pediria a vocês que compartilhem essa nossa live com os amigos, para que eles tenham essas informações a nível de medicina molecular, citogenética e citogenômica. Entre sempre em contato conosco no link do WhatsApp, que está na bio do Instagram. É muito importante essas lives, porque além de estabelecer um contato meu com todos vocês que estão fora da pesquisa, introduzi-los um pouco dentro da pesquisa. Realmente eu acho isso muito, muito importante. Nessas últimas semanas, em laboratório de citogenética, nós trabalhamos muito com a célula. E ficou claro algo para mim muito importante. O que ficou claro? Ficou claro que a célula ela precisa produzir uma proteína. E o DNA, que é o nosso código genético, e está no núcleo da célula, ele manda um comunicado para a célula através do RNA mensageiro, que sai do núcleo e vem para o citoplasma celular. E no momento em que esse RNA mensageiro ele chegou no núcleo, ele passa por uma estrutura que tem duas partes, uma superior e inferior. Então, o RNA mensageiro corre no meio dessa estrutura, que é o ribossomo. E o ribossomo, então, ele vai ler devidamente a sopa de letrinhas que tem no RNA mensageiro: adenina, timina, guanzina e citosina. E no RNA mensageiro não tem a timina e tem a uracila. Então veja que interessante. Nós pegamos em laboratório uma série de células que apresentavam desvio de função. Havia um RNA de interferência nessa célula que entrou indevidamente. Esse RNA de interferência que entrou indevidamente, ele atuou na leitura do ribossomo, retirando o RNA mensageiro, e o RNA de interferência entrou no ribossomo. E o ribossomo começou então a formar uma proteína baseado na memória do RNA de interferência. Foi isso que aconteceu. Então eu comecei a pesquisar o núcleo dessa célula e consegui isolar o RNA mensageiro da célula. Isolando o RNA mensageiro da célula, eu fui com pipetas especiais, coloquei o RNA mensageiro dentro da célula que estava lendo o RNA de interferência. E o que aconteceu? O RNA de interferência saiu. Esse RNA mensageiro que eu construí, ele fez efeito como se fosse um RNA de interferência, mas era igual ao RNA mensageiro da célula. Conclusão: mudamos com isto a elaboração da proteína que estava errada. A célula produzia uma proteína verde e ela teria rigorosamente que produzir uma proteína azul.
Muito bem, nós trabalhamos com a Pfizer, o laboratório BioNTech e a Moderna. E no laboratório BioNTech, eu mandei um e-mail para um colega meu que está fazendo essa pesquisa e disse o seguinte: existe a possibilidade, como eu fiz aqui em São Paulo, de fazer um RNA mensageiro como se fosse um RNA de interferência, porque eu já começo a fazer contas, eu já sei o RNA mensageiro, a sequência que tem, e ele entrou na célula. A célula entende que aquilo é um RNA de interferência, mas não é. Aquilo é o RNA mensageiro. E aí o ribossomo começa a ler o RNA mensageiro e basicamente ela passa a produzir a proteína correta. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana que passou, esses colegas meus dos Estados Unidos, da América do Norte, me informaram uma coisa. Vicente, no cérebro, quando você tem um câncer no cérebro, o que nós fizemos? Nós fizemos essa tua técnica. Copiamos o RNA mensageiro da célula, introduzimos o RNA mensageiro como se fosse um RNA de interferência, a célula aceitou, ele foi para o ribossomo e começou a ler o ribossomo do RNA mensageiro. Conclusão, a célula parou de produzir aquela proteína. E com isto, sanou o problema. Então está aqui, câncer cerebral combatido com sucesso por vacina de RNA mensageiro. Quer dizer, veja como o nosso trabalho é unido. Por um lado, eu descubro aqui que eu posso copiar o RNA mensageiro, jogo o RNA mensageiro no citoplasma, ele entra como RNA de interferência, e aí sim, ele é lido de uma maneira como se fosse o RNA de interferência, mas na realidade, esse RNA de interferência é igual ao RNA mensageiro existente na célula. Agora, não fiquem preocupados, porque muito mais coisa vai vir por aí agora. Muitos problemas que se tem no fígado, no pâncreas, o pâncreas hoje está tendo uma quantidade de câncer muito grande no pâncreas. O pâncreas é um órgão de choque emocional. Nele nós temos o centro das emoções. E cá entre nós estamos vivendo muitas emoções nesses últimos anos. Muitas. No mundo e principalmente aqui no Brasil, com o advento agora do temporal que deu no Rio Grande do Sul. Então, muitos dos cientistas já estarão descobrindo o RNA mensageiro da célula do pâncreas e inserindo o RNA de interferência igual ao RNA mensageiro. E, veja só, nós poderemos diminuir um câncer de pâncreas que é tão complexo, né? Você pergunta para um oncologista e fala, olha, não tem coisa pior que o câncer de pâncreas, porque ele se dissemina rapidamente, ele dá o efeito metástase muito rapidamente. E existem essas possibilidades, então, para o pâncreas, para o cérebro, para o fígado, para os rins, e isso daqui para frente só tende a aumentar o número de pesquisas sobre o RNA de interferência, que foi transformado num RNA mensageiro, mas a célula recebe esse RNA mensageiro como se fosse um RNA de interferência. E ela vai ler o RNA de interferência. E ela vai dizer, não estou lendo mais o RNA mensageiro, mas ela estará lendo, porque nós temos uma cópia, introduzimos o RNA de interferência como cópia do RNA mensageiro. Eu gosto muito de falar em física quântica dentro de uma célula, porque nós atingimos imaginações muito, muito, muito amplas. E uma delas, que eu acho que é muito interessante,
O átomo, ele tem um núcleo que tem prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, ele tem uma eletrosfera. O átomo mais simples da cadeia periódica simples é o hidrogênio. Ele tem o prótons e nêutrons dentro do núcleo e um elétron correndo nessa eletrosfera. Agora eu digo para você, no nosso sistema solar, nós temos um núcleo, que é o Sol, e rodamos ao redor do Sol. Não só a Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, todos estão ao redor da Terra, como se fosse um elétron. Quer dizer, o macro e o micro são idênticos. O núcleo, a nível de física quântica, ele tem o prótons e nêutrons, e o átomo tem, além desse núcleo, ele tem um elétron que corre ao redor desse núcleo. A primeira coisa que nós devemos considerar nesse aspecto é o seguinte: se esse elétron corre ao redor do núcleo, ele se movimenta, é porque ele tem energia. Se ele não tivesse energia, ele não faria o movimento ao redor do núcleo. E segundo, o movimento que ele faz ao redor do núcleo é sempre a mesma trajetória. Então, ele tem energia e ele tem consciência. Um elétron que pertence ao átomo de hidrogênio, que é o elemento mais simples da tabela periódica, tem o núcleo com prótons e nêutrons e um elétron apenas. Ora, se eu faço a comparação com o Sol, que é o núcleo, e a Terra é um elétron, é a mesma situação, é a mesma energia que movimenta essas duas coisas. E nós chamamos essa energia consciencial. Então foi feito um cálculo, e nesse cálculo chegamos à conclusão que da ponta dos pés até a cabeça nós temos 950 trilhões de elétrons, cada um se movimentando e cada um tendo a sua consciência individual. Se você une esses 950 trilhões de elétrons, o que vai acontecer? Você vai ter um todo, uma energia só. É você, sou eu, qualquer pessoa. Então, o nosso conceito já de energia é muito já mais amplo, porque Einstein, ele diz uma coisa muito interessante: matéria e energia é a mesma coisa, apenas diferenciando o níveis de vibração. Então, essa caneta é matéria. Se eu der aceleração a ela, a aceleração da luz, 360 mil quilômetros ao quadrado, ela vai sumir, ela se transforma em energia. Se eu desacelerar os elétrons dessa caneta, ela volta a ser a caneta. Então, matéria e energia é a mesma coisa. Agora imagina o que dá de pensamento dentro disso. Você tem um citoplasma celular e um núcleo, uma célula. Você tem um solvente da célula, esse solvente celular é a água. 2 hidrogênios para 1 oxigênio. O hidrogênio constitui a célula por dentro, mais ou menos com a água, 95% da célula é água. Então, quando nós vamos no tratamento da perda óssea, aplicamos o laser no tecido, o laser começa a dar o quê? Energia para esse elétron. E no momento em que o elétron começa a ter mais energia, o que vai acontecer? Ele dá um salto quântico para um nível mais distante do núcleo. E quando nós configuramos e começamos a entender esse salto quântico, o Einstein ficou maluco com isso, porque ele queria saber qual era o trajeto desse elétron quando ele vai de um nível para um nível superior.
se vai para o lado esquerdo, pelo lado direito, ou se vai pelo meio. E ele ficou 2 anos com problemas sérios, não conseguindo resolver o momento, esse problema. O que ocorreu? Um dia ele estava no escritório de marcas e patentes, em Berna, que tem uma janela com um pé direito de mais de 10 metros, bem grande. E ele estava olhando o relógio de Berna. E ele imaginou, batendo a caneta na mesinha dele, e pensando que eles tinham, o Einstein tinha esses insights, né? Perguntaram para ele aonde estava o laboratório dele. E ele dizia, está na ponta da minha caneta, que sai daqui e vai para a caneta. Era uma figura, né? Mas o fato é que ele imaginou aquele relógio numa velocidade da luz. E quando ele imaginou o relógio na velocidade da luz, ele entendeu que se transformou aquilo em energia a uma velocidade de 360 mil quilômetros ao quadrado. E quando esse fato aconteceu, ele resolveu o problema do salto quântico do elétron. Porque ele disse, agora já está resolvido. Não tem trajeto. A nível de energia e velocidade da luz ao quadrado, não tem tempo e não tem espaço. O átomo, o elétron, deixa de existir no nível que ele estava e dá o salto quântico e existe no outro nível. Ele não percorre caminho nenhum. Esse foi o grande processo científico que o Einstein elaborou, porque aí ele começou a tirar a energia do elétron que estava no nível mais alto, perdendo energia, ele voltou para o nível original. Só que quando ele volta, ele libera um fóton. E o fóton é uma partícula de energia. Então, imagina milhões de fótons numa energia, e todos caminhando na velocidade da luz ao quadrado, sem tempo e espaço. Essa é a razão pelas quais algumas naves existentes, que sem a presença do homem, estão chegando em Marte, eles mandam um sinal com um fóton e ela responde lá no mesmo momento, porque não tem espaço. Então o fóton foi a grande solução. Então quando eu dou energia dentro da célula, com um laser de 1800 miliwatts, esse elétron, ele enche-se de energia. Então, com energia, ele vai dar o salto quântico. Aí, o paciente vai embora. Eu dei energia a milhões de elétrons. Em escala cascata, os elétrons começam a descer para o seu nível original e liberar os fótons. Liberando os fótons, esse fóton cai na mitocôndria, que produz energia. O que a mitocôndria produz energia? ATP, adenosina trifosfato. Então, se a mitocôndria, se a célula está em stand-by e produz 20% só de ATP, a célula não consegue se multiplicar. Quando o fóton cai especificamente na mitocôndria, ele faz com que essa mitocôndria produza 100% de energia. Aí a célula diz, não fico mais em stand-by. Eu vou reproduzir e vou repor novas células. Nunca mais essa célula vai ficar inerte. A Rosalina, Fátima, prazer Rosalina, de estar na nossa live. Muito agradecido. Todas as pessoas, todos vocês que estão entrando em nossa live. Então, a física quântica, eu tenho uma maneira de aplicá-la em aula, inclusive, que não são tão com nomes difíceis e que num linguajar perfeitamente fácil eu consigo fazer entender você que está me ouvindo e me vendo nesse momento. Que deu energia ao elétron, ele dá um salto quântico. Ele deixa de existir ali e passa a existir na camada mais acima. Quando ele perde energia, ele volta à camada de origem. Ele libera um fóton.
o fóton cai na mitocôndria e auxilia a mitocôndria a produzir mais ATP. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar mais esses aspectos de física quântica, porque nós não queremos jogar um mundo de conhecimentos para vocês e embolar o meio de campo. Nós queremos, no átomo mais simples, que é o hidrogênio da tabela periódica, que tem um núcleo, esse núcleo tem prótons e nêutrons, e o elétron está circulando ao redor desse núcleo. Ele recebe energia, ele dá o salto quântico. No tratamento da perda óssea, como ele dá o salto quântico? Aplicando laser de 1100 miliwatts. O laser dá o salto quântico, dá energia para esse elétron e ele vai fazer todo o processo de movimento para o maior enriquecimento energético da célula. Então, o fato é o seguinte: se a célula dentro dela tem alcalinidade e fora é alcalina, ela sempre está aberta. Quando existe na substância intercelular uma acidez, o que essa célula faz? Ela fecha. Porque o acidez, o elemento ácido, não é interessante para a célula. Então, se ela se fecha, ela para de trocar os seus íons, para de trocar tudo aquilo que ela devia com as células próximas a si. Eu tenho uma condição, um resultado para isso. No Brasil, hoje, existe uma água, essa água chama-se Ibirá, você encontra no Empório São Paulo, eu tenho certeza que tem essa água. É a única água no Brasil com pH 10.24. É uma água extremamente alcalina. Eu uso para tomar o dia todo só essa água. Essa água vai fazer o quê? Vai deixar o seu sangue alcalinizado e ele, quando chega na substância entre a célula e outra, com essa alcalinidade, a célula continua trocando fluidos. A acidez é um problema. Substâncias que normalmente geram acidez no corpo. Álcool, bebida alcoólica, porque a diluição da molécula da bebida alcoólica dá um movimento, um mecanismo ácido muito grande. Cigarro, não acho interessante. E doce, eu adoro doce, mas seguro bem, porque o doce, em termos de radicais, ele tem a capacidade de transformar o meio do estômago, se você come muito ácido, ele fica o meio ácido. E isso vai acompanhar, normalmente, os elétrons que caminham em toda essa vasta circulação que nós temos. E esse elétron ácido, ele vai gerar uma acidez de pH. A célula percebeu a acidez, ela se fecha. Ela não quer comunicação absolutamente com ninguém. Mais pessoas estão entrando. Demetrios, Xavier, prazer, muito obrigado por você estar na nossa live. O Tiago, é verdade, o nosso amigo e cliente Tiago. A Mole Brasil entrou também em nossa live. E nós vamos então ampliando essa situação que eu chamo de física quântica. Porque eu não quero dar física quântica e falar tanta coisa bonita e vocês não entenderem nada. Quer dizer, eu quero que vocês guardem hoje e nunca mais se esqueçam. O nitrogênio tem núcleo e o núcleo prótons e nêutrons. Jogou energia do laser sobre o elétron, ele consegue energia e ele dá um salto quântico para um nível mais alto, porque ele tem energia. Parou de dar o laser, em cascata ele vai caindo para o seu nível original. E quando ele volta, ele solta uma partícula que é o fóton. E esse fóton cai na mitocôndria e ativa essa célula energeticamente. Quer dizer, isso aqui é a coluna vertical, a coluna vertebral
da física quântica na biologia molecular. Agora, eu fiquei muito feliz, eu mandei para um colega dos Estados Unidos, lá na Biotech, porque nós estamos juntos praticamente na Biotech, e num programa de incentivo que ele está, ele usou exatamente essa forma que eu estou usando, e eu vi praticamente hoje isso. Ele me mandou um e-mail. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o câncer cerebral combatido com o uso por vacina de RNA mensageiro. Conseguimos fazer um RNA mensageiro enganando a célula, que fosse um RNA de interferência. Ele entrou e não produziu mais a proteína errada verde. Voltou a produzir a proteína azul. Ok? Eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Essa live vai para o YouTube amanhã ou depois. Por favor, compartilhem com seus amigos. E quaisquer dúvidas que vocês possam ter, podem mandar as perguntas no Instagram, no Zap, podem me colocar no meu Zap. Eu mando pela live e no Instagram, eu mando então o número do celular, ok? Um forte abraço e que Deus esteja todos com vocês.